E hoje, como é habitual às sextas-feiras, temos o Nuno Ribeiro. Nuno, boa tarde, bem-vindo, como sempre, a esta rubrica de tecnológicas e vamos olhar, até porque tivemos apresentações de resultados esta semana. Eu pergunto-te, e começando pela gigante Apple, o que é que achaste, sendo que há ali um dado que, nomeadamente no que diz respeito às vendas de iPhones, de repente toda a gente começou a olhar e parou e disse, bem, acabou-se o império iPhone? Não, não me parece. Longe disso. Para já foram os melhores resultados de sempre da Apple. Uma faturação recorde de 75,9 mil milhões de dólares. Teriam sido mais se não houvesse uma valorização do dólar ao longo do último trimestre face às restantes moedas. Tim Cook e o CFO da Apple explicaram isso bem, inclusive fizeram um anexo à apresentação de resultados que explica o impacto que a subida do dólar teve, que foi de cerca de 15%, ou seja, 15% face ao ano passado, de toda a faturação fora dos Estados Unidos. Isso valeria qualquer coisa como 5 mil milhões de dólares nas receitas da Apple. Ou seja, se não tivéssemos tido esta valorização do dólar, a Apple teria apresentado umas receitas de 80 mil milhões de dólares. Ainda assim, 75,9 mil milhões é de facto um valor histórico para a Apple e para o mundo inteiro das empresas, com um resultado líquido também histórico de 18,4 mil milhões. Ainda assim, de facto, o iPhone representa cerca de 66% das receitas e também dos lucros da empresa. E o que aconteceu é que o iPhone vendeu um pouquinho mais do que no trimestre anterior. Ou seja, vendeu mais, cerca de 2%, mas de facto não é uma taxa de crescimento a que a Apple nos vinha habituado. Tim Cook O que é que poderá explicar? Explica vários fatores. Ou seja, o primeiro fator, e que Tim Cook explica bem, de facto, é uma retração económica mundial, ou seja, um arrefecimento da economia mundial. E isso vimos também hoje, a Samsung apresentou também resultados e que também se queixa exatamente da mesma situação. Portanto, de facto, e mais do que isso, ou seja, não é que as pessoas não queiram comprar smartphones, e compraram, quase 75 milhões de iPhones foram vendidos no último trimestre, portanto são muitos iPhones, também muitos Samsungs, mas há de facto os smartphones são melhores e numa situação de conjuntura mais difícil, de facto as pessoas retraem um bocadinho naquilo que é a sua compra. Ou seja, um iPhone 6 é bom, já é bom o suficiente, para muitos utilizadores não justifica a atualização para o iPhone 6S. E, portanto, terá sido, apesar de terem vendido mais iPhone 6S, segundo dizem as estatísticas, porque a Apple não revela esse valor. Ainda assim, a margem bruta da Apple sobe para 40,1%, um bocadinho mais do que também no ano passado, nesta altura, e é de facto um valor muito histórico. Outro valor muito relevante e que Tim Cook destacou é a subida das receitas associada aos serviços da Apple. Ou seja, estamos a falar do iCloud, do iTunes, do serviço de música do Apple Music, que é de cerca de 6 mil milhões de dólares. Ou seja, Tim Cook apelidou como a maior unidade de negócios de serviços do mundo. E se de facto nós compararmos com outras empresas, por exemplo o Facebook, e já vamos falar a seguir sobre os resultados do Facebook, o Facebook apresentou de receitas 5 mil milhões neste último trimestre. Ou seja, os serviços da Apple são maiores do que o Facebook em termos de receita. E portanto eu diria que é um momento de algum arrefecimento na venda dos iPhones. Mais do que isso, e aquilo que deixou alguns analistas mais preocupados, a Apple apresenta perspectivas para este trimestre de um decréscimo efetivo nas receitas. E, portanto, isso pode ser... Mas não há razão para ficarem preocupados? Eu acho que não, ou seja, a Apple é tão grande, eu acho que a Apple está a ser vítima do seu próprio sucesso. Tem uma dimensão tão gigantesca que crescer nesta altura do campeonato não me parece que tenha a ver com saturação do mercado dos smartphones, como dizem alguns analistas. Ou seja, eu acho que há mercado e o mercado dos smartphones continuará a crescer. Se calhar não há as mesmas taxas, tanto para a Apple como para a Samsung, daquilo que nos vinha a habituar. Inclusive, parece que a Apple vai apresentar em março um novo smartphone, o iPhone 5 SE, portanto, para tentar apanhar numa gama mais abaixo e manter também a sua cota de mercado. Muito bem. Só mais um ponto. A Apple apresenta de tesouraria, ou seja, a tesouraria da Apple, que é sempre um fator que toda a gente olha, é de cerca de... O dinheiro que o dinheiro Steve Jobs guardou durante só, anos seja, e que criou alguma confusão também. E que Tim Cook tem vindo a distribuir em dividendos e em compra de ações próprias, ainda assim... mesmo a distribuir, continua a subir astronomicamente. Ou seja, a Apple tem neste momento em tesouraria cerca de 216 mil milhões de dólares, ou seja, o equivalente ao PIB nacional, em cash. Num ano bom. Num ano, PIB nacional num ano bom, do antigamente. Agora é 160 bis. Já descemos? Pronto, não sabia disso. Mas há aqui uma particularidade importante relativamente a este dinheiro. 93%
desta tesouraria está fora dos Estados Unidos. E isto foi frisado nesta apresentação de resultados. Porquê? Porque há uma taxação de impostos para repatriamento de capital e que Tim Cook tem dito que, quando baixarem esse imposto, a Apple trará o dinheiro de volta. Ainda assim, ou seja, é de facto um dinheiro muito interessante para a Apple, mas que a deixa limitada num ponto. Ou seja, se a Apple quiser fazer aquisições, este dinheiro era muito importante que fosse repatriado. Sobretudo porque a maior parte destas possíveis aquisições são aquisições de empresas norte-americanas. Ou seja, falámos a semana passada, ou há 2 semanas, falámos aqui sobre a possibilidade da Apple comprar a Time Warner, a possibilidade de eventualmente comprar uma Tesla, etc. E, portanto, dava muito jeito à Apple, de facto, que este dinheiro estivesse nos Estados Unidos. Muito bem. De recordes, e falavas, apesar desta questão dos iPhone, no caso da Apple, ainda assim teve uma faturação recorde. No caso do Facebook, também tivemos aqui números recorde. Também. De facto, foi um trimestre muito bom para o Facebook, a destacar, sobretudo, não apenas as receitas, que cresceram cerca de 25%, peço desculpa, cerca de 25%. Face ao ano anterior e, sobretudo, o que é de destacar aqui é o aumento do número de utilizadores únicos mensais e diários, sobretudo na área mobile. E com as receitas da área... Também é um dos destaques, a publicidade no mobile. No mobile, 80% da publicidade do Facebook é mobile e, portanto, de facto, é um valor muito, muito interessante para o Facebook. Muito bem. Netflix também a apresentar aqui números curiosos, nomeadamente aos assinantes, 75 milhões já. Exatamente. É um valor muito interessante para o Netflix, que já está presente em cerca de 190 países, ou seja, praticamente o mundo inteiro. Falta-lhe, sobretudo, a China, que é, de facto, um mercado muito relevante, mas onde o Netflix ainda não está presente. A destacar o seguinte, ou seja, destes clientes, 44 milhões são nos Estados Unidos, 30 milhões no resto do mundo, onde tem vindo a crescer fortemente. As receitas subiram 23% para 1,8 mil milhões de dólares. A operação nos Estados Unidos já é rentável. O que está neste momento a desequilibrar as contas, mas eu diria que é uma questão de mais alguns trimestres, são o investimento que tem feito na expansão de novos mercados e, de facto, é um crescimento muito interessante do lado do Netflix. De destacar também aquilo que é o tráfego hoje de over-the-top TV nos Estados Unidos, ou seja, o Netflix representa cerca de 37% do tráfego nos Estados Unidos daquilo que é o consumo online. E o YouTube, ou seja, para compararmos o Netflix com o YouTube são cerca de 18%. É verdade que os filmes são mais curtos no YouTube, mas o tempo que nós passamos a ver um Netflix, um filme, uma longa-metragem, de facto, consome mais tráfego e consome também mais tempo de visualização. Portanto, o Netflix é, de facto, hoje um grande agregador de conteúdos, uma ameaça para os operadores de telecomunicação. Portanto, a tendência do over-the-top TV nos Estados Unidos representa já cerca de 61% daquilo que é o consumo de televisão. Estamos a ver a evolução das ações nos últimos 12 meses e é bem perceptível a subida, pelo menos no mercado acionista. E que se reflete com base naquilo que é o crescimento desta tendência de consumo também do lado dos utilizadores. E percebemos reações, inclusive aqui em Portugal, no caso da NOS com o Nplay e anunciado também pela PT, a Zive, para concorrer também com o Netflix, que entrou também no mercado nacional. Muito bem. Para terminarmos, e porque temos sensivelmente 2 minutos, não sei se preferes o Fórum de Davos. Juntamos os dois. Ou então juntamos os dois. O Fórum Económico Mundial de Davos, que terminou agora recentemente, falou, este ano dedicou-se à quarta revolução, àquilo a que chamam a quarta revolução industrial, mas o Banco Mundial também acabou por divulgar aqui um relatório muito interessante sobre os dividendos digitais. Tocam os dois em coisas muito próximas e que se cruzam, ou seja, de um lado, o lado da indústria, do outro, e o Banco Mundial, o que chama a atenção é para as possíveis desigualdades pela falta de acesso à informação por parte das pessoas. Bom, começando aqui por Davos, ou seja, de facto, aquilo que é, entre aspas, a grande ameaça da quarta revolução industrial é a destruição de cerca de 5 milhões de empregos nos próximos 5 anos. O que é que quer dizer esta quarta revolução industrial? Quer dizer uma transformação muito grande do lado da indústria, onde a robótica, a impressão 3D, a Internet of Things, a realidade aumentada, os dados, serão fatores decisivos naquilo que é a competitividade das empresas e também dos países. E isto vai ter um impacto grande na vida das empresas, vai obrigar a uma reestruturação muito grande da produtividade da produção, para que se possa produzir on demand, ou seja, eu poder dizer que quero esta caneta com estas características e os robôs vão produzir personalizada.
E, portanto, hoje os robôs são responsáveis, a robótica é responsável por cerca de 10% da produção mundial e até 2025 serão responsáveis por cerca de 45% da produção industrial. E, portanto, de facto, é uma transformação grande. Há um player dominante nesta área, chama-se China, que ultrapassou o Japão. E, portanto, a China é o país que mais tem investido nesta área e aquilo que é a competitividade das empresas chinesas. Do lado, voltando àquilo que é o relatório do Banco Mundial, ou seja, alerta para aquilo que é a desigualdade entre a assimetria de informação e o potencial e, sobretudo, ou seja, os robôs vão substituir em primeira fase, antes de chegar à inteligência artificial, aquilo que são os empregos de menor qualificação, portanto, fabris, etc., terão um impacto inicial e, portanto, o Banco Mundial o que alerta é, para além desta possibilidade de perda de emprego, há também um gap muito grande naquilo que é o acesso à informação. E o Banco Mundial fez um relatório muito bem feito, inclusive em português, do Brasil, está claro, mas que está disponível no site do Banco Mundial. Muito bem, Nuno. Muito obrigado pela tua análise. A rubrica de tecnológicas regressa dentro de 8 dias. Já